Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem e em paz. Aqui nós estamos em mais uma edição do nosso Café com Jesus. Hoje a bola da vez é Gênesis 48, leitura e reflexão do capítulo. Acompanhe comigo então a leitura. Gênesis 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da sua idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se, rosto em terra, e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com minha espada e com o meu arco. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela leitura de Gênesis 48, Senhor, e agora pedimos que o Senhor nos abençoe para a reflexão que queremos fazer nesse tópico. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando aqui a nossa caminhada, né, nossa leitura e reflexão, a gente vai aqui falar de agora Gênesis 48, que registra então a despedida de Jacó, certo? E também de Israel, ali naquele tempo em que havia a situação da adoção legal dos netos e a quebra marcante na tradição cultural da época através de uma bênção profética e intencional. A gente vai perceber o seguinte, que nos primeiros versículos, aqui do 1 até o 2, José então é informado, né, que seu pai está gravemente enfermo ali no Egito. Então, o que vai acontecer? José toma os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e vai ao encontro então do pai, e ao saber da chegada de seu filho, Jacó, que já está bem velhinho, reúne as suas últimas forças e se assenta então na cama
para recebê-los. Bom, depois você vai perceber ali, se você tentar bem, né, versículos 1 e 2, o texto bíblico ele faz uma alternância muito sutil, mas profundamente intencional ali na questão de nomes, né? Ele fala ali, por exemplo, a questão dos dois nomes do patriarca. Então ali versículo 1, algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente. Quando informaram a Jacó, seu filho veio vê-lo, Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então essa alternância, né, ela entende assim que os estudiosos compreendem que na verdade ela não é um mero estilo literário, né? Existe toda uma simbologia por trás. Por quê? Porque o nome Jacó ele é usado quando o texto quer enfatizar essa fragilidade humana, esse homem biológico, né, que envelhece, que adoece e que sente também o peso dos anos sobre si. É nesse sentido também. Já o nome de Israel, ele entra em cena no exato momento em que ele se levanta para exercer aí, então o seu papel espiritual e profético de poder, de portador da aliança de Deus. O homem Jacó estava morrendo ali na cama, mas o patriarca Israel, esse sim se pôs de pé para garantir o futuro da nação. E aí nós temos a questão do memorial que é feito em seguida dos versículos 3 até o 7 ali, em que Jacó relembra então a revelação que teve, né, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, lá em Luz, que é Betel, destacando então a promessa da fertilidade, a grande descendência que teria e a posse da terra como propriedade perpétua. Você pode ler ali nos versículos 3 e 4. E existe aí um aspecto de adoção legal. Jacó então adota formalmente Efraim e Manassés como seus próprios filhos, igualando-os ali então Rúben e Simeão a eles na herança das tribos, e aí os filhos que nascessem depois desses que pertenceriam a José. E aí, nesse caso, aqui tem uma dificuldade no versículo 5, né, que a gente tem essa questão de que por que Jacó disse que Manassés e Efraim seriam dele. O que está acontecendo aqui então é essa adoção legal para fins de herança. Na cultura do Antigo Oriente Médio, a gente vai perceber que o filho primogênito, o que acontece? Ele tinha porção dobrada nesse aspecto aí da herança familiar. E o primogênito de Jacó, que a gente já sabe, ele era Rúben. Mas o que acontece é que ele perdeu esse direito devido àquele pecado grave lá com Bila. Você deve se retornar nesse sentido, né? Aquela situação que houve lá com ele, e aí que era a concubina de seu pai, que Rúben se deitou com ela. E em vez de passar a primogenitura então para o segundo filho, que seria na verdade aí Simeão, Jacó transfere então esse direito da porção dobrada para quem? Para José, o primeiro filho da sua esposa amada Raquel. E para dar a José essa porção dobrada de forma legal, o que ele faz? Ele adota os dois filhos mais velhos de José. E quando ele diz ali, serão meus como Rúben e Simeão, Jacó está elevando o status desses netos ao status de filhos diretos dele. E nessa divisão prática da Terra Prometida, a gente vai perceber que não vai haver uma tribo chamada José, mas vai haver uma tribo chamada de Efraim e a outra tribo de Manassés. Isso, de certa maneira, então, diz que José recebeu sua porção dobrada através dos seus dois filhos. E aí nós temos, né, esse versículo 7 ali, né, aquele desabafo emocional ali que ele fala, quando eu voltava de Padã para minha tristeza, Raquel morreu no caminho. Aqui, Jacó não está só divagando por causa da idade nesse aspecto, mas aí o que acontece é que há uma razão jurídica e até pastoral, de certa maneira, que vamos dizer, linda nesse propósito. Quando Jacó, então, adota Efraim e Manassés, ele estava, na verdade, ali dando para Raquel, que é a esposa amada dele, né, nós sabemos a história, os filhos que ela não pôde ter em vida por ter morrido ali prematuramente, quando ela estava dando à luz Benjamim. É como se ele dissesse assim, ó, eu não pude dar a Raquel toda a posteridade que eu queria através dela, então estou transformando aqui seus dois filhos em meus filhos diretos, para que o nome dela ecoe com força total na herança de Israel. E aí isso seria uma espécie de tributo então a Raquel, por força do amor que ele devotou a ela, e também fazendo essa bênção aí sobre Efraim e sobre aí o Manassés. E aí nós temos então essa questão de que há uma lembrança aqui nesse momento, né, com carinho, a perda de Raquel, que morreu e foi sepultada ali no caminho de Efrata, que é Belém, lá no versículo 7, nós vemos menção a isso. E depois a gente vai perceber dos versículos 8 até o 14,
que, claro, ele está com uma visão já debilitada, certo? Então, assim como Isaac ali no passado, pai de Jacó, Jacó também não estava enxergando bem devido a essa idade avançada, né? A gente vê isso no versículo 10, ele abraça e beija os netos, e depois ali, respeitando a tradição, José vai posicionar o primogênito, que é Manassés, à mão direita de Jacó, o mais novo, e Efraim à sua esquerda. E nesse aspecto, Jacó, conscientemente, ele cruza os braços, inverte isso, estendendo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que é o mais novo, e a mão esquerda, então, sobre a de Manassés, que é o mais velho. Bom, primeira coisa que nós precisamos perguntar aqui é o seguinte, veja só, no versículo 5, né, e depois no versículo 8, quem são esses? Ele já perguntou isso, mas ele já tinha falado deles, então o que está acontecendo aqui, né? Quem são esses ali que ele fala no versículo 8? Não é uma contradição, é uma contradição aparente. E aí, nesse caso, a gente vai ver que ele tinha algumas limitações físicas. A mais provável da situação é essa. O versículo 10 deixa claro que os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por conta da idade. E ele quase não podia ver. Então, no versículo 5, Jacó fala dos filhos de José de forma teórica, de forma legal, né? A gente vai perceber isso, pois ele sabia que José tinha os 2 filhos. Mas quando chega o momento da bênção física, de chegar perto, aquela coisa toda, ele só está vendo ali vultos por causa dessa questão da visão dele. E ele precisa então que José identifique quem é quem ali especificamente para ele poder dar seguimento. E aí tem a questão do ritual jurídico também. Por quê? Porque no direito antigo, perguntas como quem são estes, né, faziam parte da liturgia ali da adoção e da bênção. Era um momento ali em que o pai biológico ele apresentava formalmente os filhos para o patriarca, respondendo ali como José faz no versículo 9, são estes os filhos que Deus me deu aqui. Então, seguindo adiante, né, a gente vai perceber depois que Jacó abençoa a José através de seus filhos, apelando ao Deus a quem serviram seus pais, ao Deus que o pastoreou por toda a vida e ao anjo que o livrou de todo o mal, versículos 15 a 16. Depois existe ali um descontentamentozinho ali de José, né, que ele tenta mover a mão direita do pai para a cabeça de Manassés, achando que o pai se equivocou ali, fazer a inversão, né, por causa da cegueira, mas na verdade isso não aconteceu. E aí Jacó recusa essa correção e insiste no gesto. Ele profetiza então que embora Manassés venha a se tornar um grande povo, o seu irmão mais novo, então o Efraim, que estava ali trocado, né, que inverteu a mão, seria ainda maior, a sua descendência se tornaria uma multidão de nações. Veja só, ali que pode causar alguma dúvida, né, essa questão do versículo 15, aqui que nós vamos ler aqui de Gênesis 48, e abençoou a José dizendo, que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Veja só, Jacó estava orando para um anjo aqui, né, que você vai ver no versículo 15 ali, essa questão toda. Veja só, a chave gramatical que nós precisamos entender aqui que está no singular, tá? Isso é importante para a gente saber, porque é um argumento forte para explicar que esse versículo está na própria estrutura do texto hebraico. Então, primeiro, o Deus em cuja presença andaram meus pais. Depois, o Deus que tem sido meu pastor. O anjo que me livrou de todo o mal. Então, nesse sentido, aqui vem o detalhe também ali, Deus abençoe no caso, o que ele está falando, né, a referência, abençoe esses rapazes. E aqui você vai ver que a referência, inclusive no original, ela está estritamente no singular e não no plural, abençoem. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Todas essas menções, o Deus em cuja presença, o Deus que tem sido, o anjo que me livrou, são a mesma pessoa. Aqui Jacó está se referindo, e nesse caso seria o Deus de Israel. Então, nesse caso, é o próprio Deus em ação. É uma única, vamos dizer assim, é o único Deus, né? E aí depois, se acaso, né, a gente pode pensar também essa questão da cristofania. O que acontece? Esse personagem é conhecido ali como o Malach Yavé, ou o anjo do Senhor. Ele aparece várias vezes no Antigo Testamento e se diferencia completamente dos anjos comuns, como nós vemos Gabriel e Miguel. Por quê? Porque ele fala com Deus, age com a autoridade de Deus e aceita a adoração. Então isso seria para nós uma chamada cristofania. Então essa é a interpretação aceita no meio evangélico,
que o anjo do Senhor é então uma manifestação pré-encarnada aqui de Jesus Cristo. Antes de nascer em Belém, a gente já sabe, né, a segunda pessoa da Trindade, não menos que a primeira, não menos que a terceira também, que é o Espírito Santo, operava na história da salvação, revelando-se de forma visível para os patriarcas. E essa questão, quando Jacó fala ao anjo que me livrou, ele não está usando uma metáfora genérica, ele está aqui traduzindo aqueles encontros literais e físicos que mudaram a vida dele. Nós já vimos isso quando Jacó fala em sonho e diz textualmente, né, que o anjo de Deus fala com Jacó, Gênesis 31, do 11 até o 13. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Um anjo criado jamais diria, eu sou o Deus de Betel. Então esse anjo de Deus que fala com Jacó no sonho, está se dizendo então essa cristofania. Depois nós temos lá em Peniel, Gênesis 32, do 24 ao 30, em que Jacó luta a noite inteira então com um homem, com um anjo. Ao fim da luta, inclusive, né, esse ser muda o nome de Jacó para Israel abençoa, e o próprio Jacó conclui ali, vi a Deus face a face, de modo que o anjo de Gênesis 48 é o mesmo com quem ele mancou após a luta em Peniel, ali também o encontro em Betel, e este sim é o Senhor Deus, né? E aí a gente pode até considerá-lo essa questão de cristofania, a pré-figuração de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente pode compreender que nós podemos pedir bênçãos aos anjos hoje? Não. A Bíblia é clara de que a nossa oração ela deve ser dirigida exclusivamente a quem? A Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa trindade que nós acreditamos. E que os anjos criados, o que eles são? São espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Nós vamos ler isso lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Mas eles não recebem orações. E aqui no caso, o anjo de Jacó era o próprio Deus, o Redentor. E aí, por que agora, né, depois dessa superação aí dessa conversa, por que essa inversão das mãos? Não foi um erro de Jacó mesmo? Gente, não foi um erro, tá? De forma alguma. O próprio Jacó acalma ali o aflito José dizendo, eu sei, meu filho, eu sei, ali no versículo 19. O que acontece? A intenção desse ato é, de certa maneira, assim, destacar a soberania de Deus frente aí a essa questão dessa tradição humana. Culturalmente, é verdade, né? A mão direita ela é da bênção principal, ela deveria ir por Manassés, mas ao cruzar os braços intencionalmente, o que está acontecendo? Jacó está mostrando que os planos de Deus eles não seguem as regras de meritocracia que a gente tem, né? Aquela questão biológica ou até mesmo das nossas convenções sociais. Deus é soberano em tudo e todos, então nesse sentido, essa profecia que Jacó fez ali em relação a esse pessoal, a Efraim e depois a Manassés, né, se cumpriu séculos depois, gente. A tribo de Efraim tornou-se tão maior, tão mais populosa e tão mais influente que a de Manassés, que nos livros dos profetas, ali que a gente vai ver adiante, Oséias, por exemplo, Efraim passou a ser usado como um sinônimo para descrever todo o reino norte ali de Israel depois, nessa fase, no livro de profeta Oséias. Então, só para você perceber isso. Prosseguindo, então, a gente vai ver agora os versículos 21 a 22, a esperança da promessa. Jacó afirma, então, que está prestes a morrer, mas garante que Deus estará com a descendência e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E como sinal de distinção a favor e favor a José, Jacó lhe concede então uma porção de terras a mais lá em Siquém em relação aos seus irmãos, enfatizando então que foi uma terra conquistada dos amorreus com sua espada e com seu arco. Essa guerra misteriosa do versículo 22, ela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Em Gênesis 33, 19, o que a gente lê é que Jacó comprou defensivamente um pedaço da terra em Siquém por 100 peças de prata. E aí os teólogos e historiadores, eles têm alguns caminhos, né, para explicar esse aí suposto mistério do versículo 22. Então o primeiro deles é a linguagem profética, tá? Essas teses aí. É o futuro como se fosse passado. Jacó aqui, falando pelo Espírito de Deus, ele está fazendo o quê? Está prevendo a conquista daquela região que os seus descendentes fariam séculos mais tarde na conquista de Canaã. Ele fala aqui na primeira pessoa porque se identifica perfeitamente com a sua posteridade. Inclusive, quem liderou a conquista de Canaã mais tarde foi quem? Josué, que era justamente descendente da tribo de Efraim. Ou pode ser também, o que é improvável, né, essa questão dessa batalha não registrada. Após a compra da terra, como nós já vimos ali, após o trágico incidente ali que seus filhos, o Simeão e o Levi, né, filhos de Jacó,
massacraram a cidade de Siquém, os povos amorreus vizinhos ali, vamos dizer assim, talvez, né, tenham tentado atacar Jacó para retaliar, forçando aí o próprio patriarca a pegar em armas e lutar pessoalmente para defender aquela propriedade. Se bem que a gente vai ver, né, que Deus, na verdade, o temor de Deus ali pairou sobre todos, nós já lemos sobre isso, mas é uma tese aqui que eu trago para vocês pensarem. E também tem a questão do trocadilho, quando aqui no versículo 22 fala-se quem, essa palavra ela pode ser interpretada aqui no hebraico, Shechem, S-H-E-C-H-E-M, que significa ombro, ou encosta da montanha. Então aqui o que a gente pode perceber é que Jacó faz um jogo de palavras garantindo que aquela porção específica de Shechem, né, ou Siquém, pertenceria a José, e séculos depois, quando os israelitas saíram do Egito ali no Êxodo, nós vamos ler sobre isso, eles levariam os ossos de José e os enterrariam exatamente nesse pedaço de terra, conforme nós vamos ver em Josué, capítulo 24, versículo 32. Veja só, o que a gente tem aqui para hoje é que, mais uma vez, né, na narrativa ali de Gênesis, a gente está vendo, assim como aconteceu com Abel, Isaac, o próprio Jacó e José, a escolha soberana de Deus pretere, o que quer dizer? Ela é superior a essa primogenitura cultural para destacar o propósito divino que opera além das conveniências humanas, além das convenções humanas. E o Deus que pastoreia, nós vamos ver também no versículo 15, ali a primeira vez, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, dia e noite. Então a gente vai perceber essa metáfora, né, que lança o fundamento lá depois para o Salmo 23, para a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento. E aí o que nós temos então de desafio pessoal aqui para nós em Gênesis 48? É que nós precisamos mudar a perspectiva das nossas orações, parando, né, de tentar direcionar as mãos de Deus para os nossos próprios planos, preferências e convenções. Assim como José, ele tentou corrigir o patriarca para que a bênção seguisse a lógica natural e cultural, muitas vezes a gente também insiste, né, para que o Senhor responda exatamente como a nossa visão deseja, como o nosso cronograma colocado ali, tal, estabelecido. Então, orar por nós mesmos significa hoje, então, clamar para que Deus nos dê um coração humilde, um coração maleável, capaz que nos faça descansar na soberania daquele que, aí sim, de forma intencional, que é o Senhor Deus, ele não cruza os braços na nossa história, ele está provando, né, que a sua graça ela é sempre superior acima da nossa lógica. Então isso é importante perceber essas questões. E aí saber que, como um pastor mesmo, né, ele não nos deixa desamparados, ele está conosco seguindo firmes e que a gente possa enxergar aí o futuro com esses olhos de Deus, proféticos, gerando então um legado de fé tão sólido que continuará sustentando e abençoando as próximas gerações que virão depois de nós. Então, esse é o resumo de Gênesis 48, espero que você tenha gostado e muito obrigado pela sua presença em mais um Café. Café com Jesus, Deus abençoe, a paz.